Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que tu está assistindo, mas olha só, antes de mais nada, eu gostaria que você viesse aqui, ó, bem aqui embaixo, você se inscrevesse no canal, você desse like no vídeo, tudo bem? E marcasse no sininho para receber a notificação, legal? Porque sempre que tiver um vídeo novo, vai aparecer para você, valeu? Então, olha só, o momento YouTube acabou. Até porque, né, vamos falar de química. Química que é linda. Fio, qual é o assunto de hoje, fiozão? Qual é o assunto de hoje? A situação é, a gente passou pelas aulas de mol, a gente passou pela aula de estequiometria, e então a gente começa o pensamento sobre a aula de soluções. Tudo bem. Fio, e aí? Será que isso é importante? Bom, para começar, sem aula de soluções, dificilmente você vai conseguir operar uma diluição, uma titulação, você não vai conseguir operar lá na frente as questões mais elaboradas de pH, de pOH, você não consegue mandar bem equilíbrio iônico de forma alguma, termoquímica talvez também não mande bem, porque tem alguns fatores ali que vão depender da aula de hoje, assim como cinética. Fio, o que é isso? Então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai cada vez agregando mais conhecimento? Sim, aprendi mol. Legal. Depois, estequiometria, que é basicamente mol, só que com uma reação. Tá. Depois, outro tipo de estequiometria, então, soluções. A aula de soluções ela é repleta de conhecimentos super importantes para você dar norte aí aos seus estudos. Tudo bem? Fio, tá, mas de cara, o que vem a ser soluções? Cara, solução você já trabalhou lá atrás, lá no início dos seus estudos de química. Por quê? Bom, uma das suas primeiras aulas teve uma ideia de separação. O que era uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Lembra disso? Fio, lembro sim. Pois bem, a brincadeira hoje parte desse seu conhecimento. Fio, então calma aí, o que é exatamente soluções? É a parte homogênea da mistura. Ah, mas só o que é homogêneo ali, né? Pois é. O que significa ser homogêneo mesmo, hein, gente? Ah, foi aquilo que eu consigo perceber que tem uma única fase. Perfeito? Fiozão, tranquilo. Mas quando o assunto é mistura, mistura é algo muito amplo, né? Bom, pois é. Na real, quando a gente fala de mistura, a gente sempre pensa em dois momentos. A gente primeiro trabalha no aspecto geral mesmo, tá? Que é a união de duas coisas, né? Para ser uma mistura, tem que ter mais de uma substância. E aí a gente diz que é uma união de disperso, tudo bem? E dispersante. Fio, como é que eu vou saber quem é quem? Bom, o disperso é sempre o ser que está em menor quantidade. E o dispersante, sempre o carinha que está em maior quantidade. Ou seja, vou juntar 10 gramas de um com 100 gramas de outro. O cara que tem 10 gramas é o disperso, o cara que tem 100 gramas é o dispersante. Tudo bem? Bom, desse jeito a gente forma uma mistura. Só que como eu citei anteriormente, cara, tem vários aspectos de mistura, né? Tem várias situações da mistura. Tem algumas misturas que vocês já viram, vocês chamam de misturas homogêneas. Sim. Fio, tem as misturas heterogêneas. Ah, lembro também. E tem aí as misturas que, na verdade, elas parecem homogêneas, porém, na real, são misturas heterogêneas. Fio, como é que eu vou saber isso? Bom, para começar, as misturas homogêneas a gente tem um total controle, tá? Misturas homogêneas têm uma única fase, e aí essas misturas nós vamos chamar de fato de soluções. Tudo bem? Quando o assunto são misturas heterogêneas, a gente costuma chamar de dispersão. Tudo bem? Dispersão. Fio, e essas aqui que são meio a meio, o que é isso? A gente costuma chamar de coloide ou dispersão coloidal. Caraca, fio, o que determina tudo isso aqui? O que determina é o tamanho do seu soluto. Se o tamanho é pequeno, bem pequeno, é uma solução. Se ele é grandão, é uma dispersão. Tanto que na dispersão você vê mais de uma fase, ele não consegue ficar ali totalmente solubilizado, né? Tem mais de uma fase, é heterogêneo. E fio, e aqui? Aqui o tamanho ele é intermediário. Porém,
peço que você acalme seu coração, porque nós teremos uma aula só sobre coloide, somente sobre esse aspecto aqui da mistura, tudo bem? Somente sobre essas substâncias, tanto que, não sei se você lembra disso, das suas aulas iniciais de química. Quando a gente falava de sangue, sangue aparentemente parece uma mistura homogênea, né? Mas, fio, se é homogêneo, não poderia separar por centrifugação. Pô, mas é assim que a gente separa o sangue. Por que será, fio? Porque, na verdade, não é homogêneo. É uma mistura heterogênea. Na verdade, é um coloide. O sangue é um tipo de coloide. Então, nós teremos tempo. Fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Vai ser uma aula que vai falar somente sobre essa galera. Tudo bem? Fio, tudo bem. Mas se o assunto é soluções, é o tema da aula de hoje, a gente faz o quê com essa ideia de solução? Bom, a nossa ideia geral agora é unir o disperso e o dispersante, só que na solução tem um nome diferente. Na solução, o disperso a gente vai chamar de soluto e o dispersante nós vamos chamar de solvente. Tudo bem? Então, na verdade, a solução é a união de soluto e de solvente. Bom, algo que você deva ter muito cuidado, você deve ter muito cuidado, né? Melhor dizendo. Fio, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tiver 10 gramas de soluto com 100 gramas de solvente, qual é a massa de solução? Aí, uma galera confunde isso. Por favor, não dá mole, não dá mole. Fio, é somente somar os dois mesmo. Então, a massa de solução vai ser equivalente a 110 gramas. 110 gramas e acabou. Perfeição? Tudo bem? Aí tu, pô, já sei o que é então essa ideia de solução, que é soluto mais a ideia de solvente. Perfeito? Bom, vale lembrar que é a mesma coisa aqui em cima, né? Ou seja, esse cara aqui está em menor quantidade e esse cara aqui está sempre em maior quantidade. Bom, e além disso, né, vale destacar, para que seja uma solução de fato, é bom que o soluto e o solvente tenham uma afinidade química. O que é essa afinidade, Fio? Que os dois sejam polares ou que os dois sejam apolares, né? Ou que seja um polar e o outro seja iônico. Tu lembra disso lá também, ali pela quinta aula do ano? Lembra mais ou menos? Fio, tem que ter afinidade. Ou seja, se esse cara aqui for polar, o legal é que o soluto também seja, para rolar afinidade e ser uma mistura homogênea. Fio, outra possibilidade, se esse aqui for polar, na verdade, se for o solvente a água, esse cara aqui também pode ser o quê? Iônico. Tudo bem? E se ele for apolar, Fio? Se ele é apolar, o ideal é que esse também seja apolar, com um único objetivo: te lembrar que solução é uma mistura homogênea. E para que seja homogênea, deve haver essa semelhança, tudo bem? Essa afinidade química. Perfeição? Pois bem, só que quando a gente fala em solução, muitos de nós, tá? Inicialmente, a gente pensa, pô, se a solução é uma mistura e essa mistura é homogênea e vai ser líquido. Não necessariamente. Quando eu falo de solução, na verdade, eu posso ter sim uma solução líquida, mas eu posso ter uma solução sólida e também uma solução gasosa. Fio, porra, como assim? Quem é que vai determinar isso? Quem determina isso é o solvente. Até anotei, ó. Em geral, o solvente determina o estado físico final da solução. Então, na verdade, podem ter as três possibilidades, sim. Caraca, Fio, e agora? Como é que eu vou separar cada uma delas? Mas como eu posso começar esse pensamento? Pô, começa pela que você sabe, pela líquida. Solução líquida é algo muito comum. Qualquer bebida refrigerante é uma solução líquida, né? É a união de uns solutos com o solvente, perfeito? E no final o aspecto é líquido. Fio, eu posso pensar, sei lá, em alguma bebida alcoólica? Sim, fica à vontade, perfeito? Então vou colocar aqui, ó, para bebida líquida, para solução líquida, bebidas em geral. Tudo bem? A maioria das bebidas, ou quase todas, né? Todas, você tem, na verdade, uma solução, não é algo puro. E nessa solução, você tem a união de um soluto e um solvente. Se eu fosse usar cerveja, era a união de álcool com
basicamente água. Tudo bem? Fio, legal. E aqui começa a brincadeira. E se for uma solução sólida, fiozão? Como é que eu vou pensar nessa solução sólida? Bom, vou te dar uma dica. Qualquer liga metálica é uma solução sólida. Ué, Fio, como assim? Lembra lá da aula 1 que liga é quando você tem mais de um metal naquela mistura? Tudo bem? Fio, sendo assim, se eu tenho uma liga metálica, eu olho para o metal, só vejo uma fase, tudo bem? Então, fio, uma solução, uma mistura homogênea. E aí eu tenho, qual liga metálica que bomba, assim, que é bem conhecida, fio? Ah, pode ser o ouro. Aquele ouro 18 quilates, né? Fio, o que é o ouro 18 quilates? Bom, é um ouro que tem 75% de ouro, você tem 12,5% de cobre e 12,5% de prata, podendo variar esse percentual de cobre e prata, tudo bem? Mas aí, quando você olha para o ouro, para a aliança e tudo mais, você não vê, ah, isso aqui é ouro, isso aqui é cobre, isso aqui... Não, não, você vê uma coisa só, tudo bem? Ou seja, é uma solução. E ficaria sólido, perfeito? Fio, e gasoso? Bom, gasoso a gente pode pensar no ar atmosférico. Ué, o ar atmosférico, fio, tem o que nele? Bom, é basicamente uma mistura, lógico, tem vários outros caras, né? 80% de N2 mais 20% de O2. Tudo bem? Ah, e tem até uma observação, né? Quando o assunto é gás, tem que lembrar que toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, tudo bem? Então, ó, vou até puxar aqui, ó. Toda mistura gasosa é homogênea. Só para te lembrar isso. Homogênea. Já é? Ah, fio, lembrei disso aqui. Se você perceber, é um momento de aula que retoma o tempo todo as coisas iniciais, lá do seu início mesmo de estudo da química, legal? Lá dos aspectos macroscópicos. Fio, e para fechar, se eu tenho uma solução líquida, eu tenho duas possibilidades. Ela pode ser uma solução aquosa, que é o que geralmente ocorre, ou uma solução não aquosa. Fio, se a solução for não aquosa, bom, a questão tem que falar qual é o solvente. A questão, ela sempre fala qual é o solvente. Ah, tudo bem. Por exemplo, pode ser uma solução alcoólica. Tudo bem, uma solução alcoólica. Ah, show, show, show. Verdade, Fio, solução alcoólica. Então, ó, a questão ela é obrigada a dizer. Tudo bem? Então, ó, a questão informa o solvente. Tranquilo? E aí, geralmente, vou colocar aqui como exemplo. Então, solução alcoólica. Perfeito? Ah, Fio, tranks. E se ela for aquosa? Bom, se ela for aquosa, você tem que lembrar, ideal para moléculas polares, tudo bem? E aí, eu tenho essa separação. Ela pode ser molecular ou iônica eletrolítica. Qual é a diferença, Fio? Se ela for molecular, eu tenho aqui, por exemplo, uma mistura de água mais açúcar, C12H22O11. Quando você coloca açúcar na água, o que acontece? Bom, o açúcar em água, ele dissolve, né? Ele não gera íons. Ah, tudo bem. Então a gente chama essa mistura, né, essa solução de solução aquosa, ok, mas molecular. Ela não tende a ter íons livres, então não conduz bem corrente elétrica, tudo bem? Agora, se é iônica, eu tenho aqui outras possibilidades, ó. Sendo iônica, eu posso pensar que é um composto iônico em água. Se eu coloco o composto em água, eu gero o quê? Na mais e Cl-. Ele sofre uma dissociação. Fio, mas e se for um ácido, que é uma ligação covalente? HCl, por exemplo. Coloque em água, o que acontece? Bom, o ácido libera H+, e Cl-. Sendo assim, é uma ionização. Formação de íon, ionização. Separação de íon, dissociação. Tudo bem? Ou seja, eu tenho aqui uma solução iônica, nesse caso, e aqui uma solução eletrolítica. E as duas são excelentes condutoras de
corrente elétrica. Eu vou até lançar aqui embaixo. Então, ó, bons condutores de corrente. Só para te lembrar. Fio, bons condutores de corrente elétrica, por quê? Porque possuem íons livres. Chuva, trunks, aí de cara a gente deu essa primeira passada para respirar, lembrar uma ideia mais geral de soluções de mistura, para então a gente dar os próximos passos, tudo bem? Então, ó, dá teu print aí que eu volto já. Não se esqueça, se inscrever no canal e dar o like no vídeo, valeu? Já volto.